Olá, meu amigo, olá, meu aluno, olá, nobre especialista. Vamos aprofundar o conteúdo das infrações de trânsito. Agora chegou a vez do artigo 171 e 172. Perceba que a gente não segue a sequência do Código de Trânsito Brasileiro. Esse vídeo que você está aqui assistindo, ele está inserido dentro do nosso curso completo de legislação de trânsito e os artigos que já foram tratados, agora nós estamos aprofundando. Entendemos? Tranquilo? Bem, assim vamos para o artigo 171, 172 do Código de Trânsito Brasileiro. Acompanhe na telinha aí. Artigo 171. Usa o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, águas ou detritos. Perceba que nesse artigo aqui você tem duas condutas trabalhadas pelo CONTRAN, que é o CONTRAN, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que vai detalhar o artigo de maneira a detalhar a ação praticada no trânsito. O CONTRAN diz, olha, a infração aqui, perceba que você tem o verbo arremessar uma única vez. Esse é o critério adotado pelo CONTRAN. Tem um verbo só? Arremessar uma única vez. Beleza? Então perceba que o verbo arremessar, ele não vai definir a diferenciação de conduta dentro do artigo. O que você tem aqui é que você pode arremessar no pedestre e pode arremessar em outro veículo. Entendemos? Mas o que você pode arremessar? Você pode arremessar água ou detrito. Você pode arremessar água ou detrito. Beleza? Tranquilo? Mestre, mas o que são detritos, né? O que são detritos? São objetos ou substâncias que estão no pavimento, né? Você vai utilizar o veículo para arremessar. Aqui é legal você ver que você não está arremessando nada que está dentro do veículo. Você tem alguma coisa no pavimento, você utiliza a sua direção para jogar a água, jogar o que está no pavimento e quem está ali no leito viário. Mas como que a gente pode fazer isso em outro veículo? Imagina uma motocicleta, né, ao lado do ônibus. O cara desvia para passar na poça d'água e dá o banho no motociclista. Seria um exemplo. Agora, é legal você ver que, olhando para aquele conceito de infração, a voluntariedade, ela grita aqui. Por exemplo, o Walter, que aqui está, mora na Baixada Fluminense, onde você tem muitos buracos na rua. Muitos buracos. Né? Perceba que ele, vindo para cá, hoje, um dia de chuva, ele falou, pô, molhei uns pedestres, né? Uns baixadianos que estavam ali no leito viário. Aí eu perguntei, Walter, você praticou a infração do artigo 171? Ele falou, não, eu não tive voluntariedade, eu não tive como desviar daquela poça, porque ela atravessava a via, né? Porque na Baixada faz uns poções assim, que atravessa a via. Então você tem que passar na água. Eu falei, mas não deu para reduzir? Ele falou, não também, porque o engenheiro, ele não me deu condições de antever a existência dessa depressão na via. Ou seja, não havia nenhum tipo de aviso. Então ele estava na velocidade moderada, mas ele não teve voluntariedade. É diferente daquele cara que você tem uma poça no canto da via, ele tem a oportunidade de passar na parte que ele não vai prejudicar ninguém, não vai molhar ninguém, mas ele de forma deliberada ou joga o carro ali ou não tira o carro daquela direção, causando prejuízo a outrem. Então a voluntariedade, ela grita aqui no artigo 171. Por que eu estou estudando o artigo 171 combinado com 172? Porque o artigo 172 fala de objetos e substâncias. Objetos e substâncias, na verdade, são o quê? Detritos, né? Quando a gente fala de detritos, a gente está falando de objeto e está falando de substância.
Mas esse cara aqui, esse cara do artigo 172, você também tem duas condutas segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É que você está vendo que existem dois verbos. A conduta 1 é atirar, é pegar alguma coisa dentro do veículo e jogar por lá de fora, uma guimba de cigarro, né? Na Baixada, eles adoram, né, fumar dirigindo e jogar pela janela, né? Uma outra conduta seria abandonar o objeto ou substância. Aqui lembra até um caso famoso, né, na Prefeitura de Caxias. Isso é um mito que dizem, né, que um prefeito meio tirano, né? Lá, a gente não vai falar nome aqui para não dar conotação política. Ele pegou, né, um cidadão que tinha abandonado na via um sofá velho, esburacado. Estava transportando no veículo um sofá e abandonou na via, né? Ele tocou a campainha na casa do cidadão e obrigou o cidadão a tirar o sofá dali. Perceba que isso não é previsto na legislação. Mas quem abandona sofá está dentro do artigo 172. Entendemos? Então perceba que a conduta aqui é atirar ou abandonar. Perceba que o conceito de objeto e substância não é relevante, né? Não é relevante. O relevante aqui para o enquadramento é atirar ou abandonar. Perceba que esse objeto ele estava dentro do veículo, né? Esse objeto estava no veículo. E no artigo 171, o objeto está na via. Entendemos a diferença? Agora, evidente que para os tarados da decoreba, infração média, penalidade multa e não tem qualquer medida administrativa. Aqui não tem a previsão de você determinar a retirada do sofá com fundamento na legislação de trânsito. Entendemos? Tranquilo? Bem, aqui a gente já venceu. Vamos lá agora para o artigo 171. O que é que o nosso Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito nos informa, né? Nesse caso aqui, Resolução 371. Olha, para você enquadrar no artigo 171, o condutor tem que ter a intenção. A intenção aqui, você entenda como voluntariedade, beleza? Voluntariedade. Existindo condições de desviar ou reduzir a velocidade, não faz, ou seja, ele tem a opção de não passar naquela poça. Ele tem a opção de não arremessar aquele objeto que está ali, né? Areia, por exemplo, no pavimento. Tranquilo? Beleza? E ele pode estar mudando visivelmente o curso do veículo para jogar a água no pedestre que está no leito viário. Agora, quando não autuar, perceba que eu disse para você ali, olha, existe duas condutas, né? A do pedestre e a do veículo. Quando você preenche o auto de infração do pedestre, o código da infração é 522-31. Quando você se refere a veículo, o código da infração é 522-32. Esse código de infração é elemento obrigatório de preenchimento no auto de infração para individualizar a conduta. Se você preenche esse código errado no auto de infração, você está cerceando o direito de defesa ou tipificando errado. Bem, e você acabou de ver, você não pode confundir com o artigo 172, porque no artigo 171 você viu que o objeto está do lado de fora, está na via. E no artigo 172, o objeto está no veículo. Tranquilo? Normas e procedimentos para você preencher um auto de infração relacionado ao artigo 171. Olha, você tem que considerar que em pista de rolamento não pavimentada, seria aquela pista de barro ou com pavimento em mais condições de conservação, foi a história do Walter, né?
mora na Baixada, pavimento em más condições de conservação. Você deve considerar a dificuldade em evitar o arremesso de substâncias, né? Aqui no caso, águas ou detritos. Tranquilo? Não teve voluntariedade, não tem infração. Beleza? Lembra do Walter. Artigo, né, 171 fala em detritos, né? E detritos, o conceito de detritos não está no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Quem dá esse conceito é o CONTRAN. É sobra de qualquer substância, resíduos ou restos. Bem, é importante destacar, e aqui você vai ter um vício, né? Um erro de preenchimento, se o campo observação do auto de infração, você tem o auto de infração, ao final dele, você tem que fazer observações para você individualizar a conduta, mostrar que aquela conduta realmente é infração de trânsito, beleza? Bem, você pode ter o chamado vício, né? Vício de forma se não for preenchido o campo de observação quando a resolução manda preencher. Então você tem que descrever no auto de infração: arremessou água podendo desviar da poça, beleza? Não diminui a velocidade lançando detrito no pedestre, ou seja, não diminui a velocidade podendo fazê-lo e jogou detrito no pedestre, beleza? É obrigatório você detalhar no campo observação. Já o artigo 172, que a gente está trabalhando, diz, ó, atirar do veículo, é o primeiro verbo, ou abandonar na via. Quando a gente fala via, não é só a pista de rolamento, né? Pista de rolamento, acostamento, calçada, beleza? Canteiro central, tudo isso aqui está dentro do conceito de via, né? Como ilhas também, que é aquilo que está no meio do cruzamento, beleza? Então, abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média, vamos para o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Diz, olha, veículo estacionado, parado, imobilizado ou em circulação. Perceba que essa infração aqui não é do veículo que está em movimento, é do veículo que faz trânsito. Tudo bem? É o veículo que está estacionado, está parado no semáforo, jogou a ponta do cigarro. É infração. Está andando, jogou a ponta do cigarro para o lado de fora. Está enquadrado no mesmo dispositivo, porque a conduta é jogar para fora do veículo fazendo trânsito. E você sabe que trânsito é a utilização da via por pessoas, veículos e animais, a fim de fazer estacionamento, parada, circulação, carga e descarga, embarque e desembarque, está tudo dentro do conceito de trânsito. Ele diz, olha, veículo fazendo trânsito, né? Nesse caso aqui, né, você tem necessariamente para enquadrar o veículo imobilizado, que está dentro do conceito de trânsito, mas é uma situação específica, né? Por que ele tem que estar imobilizado? Porque ele deixa o objeto no local. Se você deixa no local, você tem que deixar imobilizado. Entendemos? Você abandonou um objeto ou substância no local. Então você tem que parar para fazer isso. Porque caso você não esteja imobilizado, você está enquadrado no outro verbo, que é atirar. Se você consegue fazer movimento, você está atirando. Para você deixar, você tem que estar imobilizado, estacionado, parado ou imobilizado. Perceba que estacionamento e parada são imobilizações com tempos distintos de imobilização. Tranquilo? Quando não autuar, condutor do veículo que deixa de retirar, qualquer objeto, substância para sinalização temporária. Aqui tem o caso do cara que esqueceu o triângulo na via.
esqueceu o triângulo na via, aquele triângulo de sinalização, é artigo 226. Perceba que esse artigo 226, não tinha triângulo, sinalizei com um cone, com um galho de árvore. Tranquilo? É evidente que essa sinalização, ela não é adequada, mas se você utilizou, beleza, você pode até responder por não ter sinalizado adequadamente, que é no 225. Mas abandonar a infração é outra, porque sua intenção foi sinalizar. Artigo 226. Diferente do sofá, né? Sofá não sinaliza nada. O responsável que depositar. Aqui você vai ter o artigo 245 e 246 é uma conduta muito parecida, mas é uma conduta praticada por pessoas e não por veículo. Perceba que o artigo 172, você está na direção de um veículo e pratica a conduta. Já o artigo 245 e 246 é alguém que abandona coisas na via, mas que não esteja conduzindo um veículo. Olha a redação. O responsável que depositar na via materiais ou equipamentos sem autorização do órgão com instrução sobre a via. Artigo 145. O que ele está mencionando aqui? É o dono do supermercado que coloca as suas mercadorias, caixas de laranja, do lado de fora, na calçada, e o pedestre tem que passar na rua. Tudo bem? Então, ele não pode fazer isso sem autorização. Você não pode utilizar a calçada sem autorização da prefeitura. Então, ele diz, olha, o responsável que depositar materiais ou equipamentos sem autorização do órgão que tem circunscrição. Beleza? Se tratando de área urbana, a prefeitura. Olha o 246, também se refere a pessoas. Ó. O responsável, ele não fala de condutor e proprietário, fala responsável. Olha. O responsável que obstrui a via impedindo a livre circulação de veículos ou pedestres sem autorização em desacordo. Perceba que a grande diferença que no artigo 245 ele está utilizando a via como depósito. Aqui no 246 ele joga alguma coisa na via, né? Mas não é depósito, seria o particular que obstrui a via largando um sofá sobre a calçada, por exemplo. Beleza? Você obstrui a via impedindo a livre circulação sem autorização, ou você faz um buraco a fim de procurar vazamento. Você está substituindo a companhia de água, né, esgoto. Você faz um buraco na calçada, sinaliza ali e fecha a calçada. Será que você pode fazer isso? Com autorização? Sim. Sem autorização? Não. Beleza? É um outro caso também. Tranquilo? Beleza? Outros enquadramentos parecidos, né? O veículo está imobilizado na via, prejudicando a circulação de outros veículos. Perceba que aqui você tem um veículo que parou na via, parou no cruzamento de uma via, prejudicando a circulação de outro veículo. Não tem objeto abandonado, né? O artigo 1827 é uma infração de parar. É legal você ver que não tem objeto abandonado. É só o veículo atrapalhando os outros veículos. O que está atrapalhando a circulação foi aquela parada repentina no cruzamento. Beleza? E se a parada for longa, né, você entenda como estacionamento, aí você enquadra no artigo 181. Tranquilo? Definições e procedimentos para preencher o auto de infração do artigo 172. O que seria essa substância ou objeto que você abandona, né, que você deixa na via? Aí ele fala, ó, lixo, entulho, pneus, mobiliário avariado, rasgado, né, sofá. Campo de observação, você tem que escrever, olha, por exemplo, história do Walter, né? Ó, condutor abandonou sofá velho. Beleza? Vamos agora para o artigo 180. O artigo 180, quando você lê,
você não consegue visualizar a abrangência dele e a aplicação dele. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Acabou o combustível, estava numa ladeira, Walter baixadiano, nível hard, falou, vou botar o carro na banguela e vou estacionar devidamente. Vai ser autuado por ter o veículo imobilizado por falta de combustível? Não. Porque perceba que essa imobilização aqui, ela vai gerar um estacionamento irregular. Mas você não vai autuar pelo estacionamento irregular. Você vai autuar pela falta de combustível. Aí você tem um veículo imobilizado. Imobilizado de forma irregular. Bem, aí o cara vai lá, coloca o triângulo, beleza? E você tem o caso do cara que vai levantar a tampa para fazer o reparo. Como é que você vai autuar o cara que está estacionado irregular, mas está com o triângulo dizendo que está com problema mecânico? Entendemos? Perceba que esse cara que está estacionado lá, irregular e com o triângulo, dizendo, olha, foi problema mecânico, você vai autuar ele pela falta de combustível se você visualizar a compra do combustível. Como que você vai dizer que ele está com falta de combustível se você não viu ninguém chegando com uma garrafa de combustível para ele abastecer? Você não pode presumir. Se ele tiver simulando um reparo, a infração é do artigo 179. Você não pode fazer reparo de veículo em via pública, né? Salvo se tiver impedimento absoluto da remoção. Como ele vai estar simulando um reparo e evidente que vai ficar claro que o veículo não tem nenhuma quebra, não tem impedimento de remover. Beleza? Então ele está obstruindo a via por conta do reparo. Então você tem que ficar atento a isso. Vamos ver o que o manual fala sobre isso. Quando não autuar, veículo estacionado regularmente, você não autua, beleza? Não autua. Evidente, se você tivesse uma bola de cristal e imaginasse que ele desceu na banguela, tem a infração de transitar com o veículo desligado ou desengrenado em declive. Mas você não visualizou isso, acabou na hora que estacionou, em tese. Veículo sinalizado com triângulo, olha aí, sem a constatação da falta de combustível, utilizar enquadramento específico da infração de estacionamento. Então, se ele tem um triângulo lá, não está fazendo reparo e está irregular, você vai autuar ele por estacionamento irregular. Se ele fizer reparo, você vai autuar no 179, que é fazer reparo na via pública. Aí você vai ter que ver o tipo de via. Via de trânsito rápido? Ah, então é grave. Ah, não é? Não é via de trânsito rápido em rodovia? São nas demais vias? Aí é leve. Beleza? Bem, tem que descrever a situação observada para você afirmar que esse cara estava sem falta de combustível. Olha, flagrei o cara abastecendo o veículo. Aí artigo 180, não vai deixar abastecer e vai remover o veículo? Não. Hoje você não remove veículo na presença do condutor. Tranquilo? Em regra, né? Evidente, não tem licenciamento, aí o cara não vai seguir viagem. Artigo 169. Dos artigos que a gente separou para hoje, esse é o último que nós vamos trabalhar. O artigo 169 é aquele que tem uma natureza subsidiária. O que é isso? Você, para enquadrar nele, você não pode achar um enquadramento específico, do tipo, o 169 diz assim, dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis da segurança. Olha, quem ultrapassa o semáforo está sem atenção ou não está com os cuidados indispensáveis da segurança, mas tem a do semáforo, então você dá do semáforo. Então a natureza do 169 é totalmente subsidiária. Agora, quem detalha o enquadramento do 169 de forma brilhante é o CONTRAN, da resolução 371.
Olha o que a gente achou lá nessa resolução. Primeiro vamos para as curiosidades, né? Veículo que passe pela direita, veículo transporte coletivo de escolar. A gente viu lá no artigo 200, no nosso curso, que ultrapassar pela direita o veículo de escolar, né, embarcando e desembarcando pessoas, é uma infração gravíssima, salvo se houver refúgio para pedestre. Então imagina que você esteja fazendo essa ultrapassagem ou essa passagem pela direita, tirando fininho do veículo, entendemos? Tirando fininho do veículo. Aí você estaria no artigo 92, né, que é deixar de manter distância de segurança. Se você passa pela direita, né, entre o refúgio e a calçada, é legal você visualizar o que é isso aqui, né? Aqui você tem a via. Aqui você tem o veículo escolar. Aqui você tem um refúgio para o pedestre. É isso. Você tem um refúgio pedestre. Mas existe uma outra saída aqui que vai emendar com a via. Perceba que você passar o seu veículo aqui pela direita e voltar para a via é perfeito. Você não pode jogar uma motocicleta aqui, olha, entre o escolar e o refúgio. Beleza? Você não pode fazer isso. Se você faz tirando fininho, é artigo 92. Se você passa entre o escolar e o refúgio, né, e a distância está ok, você está no artigo 169. Esse ultrapassar pela direita aqui, ele é permitido. Você tem o pedestre no refúgio e você passou pelo cantinho, beleza? A resolução 453 inovou na infração do capacete. O artigo 244 do CTB fala do motociclista sem capacete e fala do condutor da motocicleta sem capacete, fala do passageiro, do carona, sem capacete também. Nesses dois casos aqui é gravíssima e tem a suspensão do direito de dirigir. O que tem de novo nisso? Até a resolução 453 se enquadrava o cara com a viseira levantada no 244, inciso 1 ou 2, se fosse passageiro no caso. Então perceba que a viseira do capacete levantada, ela passou a ser artigo 169. Beleza? Na verdade, ela passou, né? Foi definida a conduta que era obscura. Na verdade, quem sempre aplicou o artigo 69, aplicou certo. Quem aplicou 244 para a viseira levantada, autuou errado. Beleza? Bem, e uma outra curiosidade legal é o artigo 66, né? O artigo 66 é uma infração do proprietário que escolhe mal o seu condutor. Você não pode colocar um cara resfriado para conduzir seu veículo, né? Ou seja, se você bota um cara sem aptidão física ou mental, você, proprietário, responde pelo artigo 66. Mas há uma outra autuação, que é de responsabilidade do condutor, que é conduzir veículos sem ter condições de conduzir. Tudo bem, mas se você coloca um condutor que dirige sem atenção, você não pode escolher uma pessoa que não tem atenção na direção, senão você, proprietário, você responde pelo artigo 166. E esse condutor aqui está no artigo 169.
beleza? Isso é bem legal, esse 166 aqui é gravíssimo, hein? Aqui você tem a responsabilidade do proprietário. Então vamos lá, quando autuar? Se o comportamento do condutor do veículo demonstrar desatenção ou comprometer a segurança, desde que não existe enquadramento específico. E tem vários enquadramentos específicos. Olha, dirigir com apenas uma das mãos, é o artigo 252. Demonstrar ou exibir manobra, é o cara que está derrapando na via, é 175. Manobra perigosa, né? Também está lá no artigo 175. Arrancada brusca, está lá no artigo 175. Com derrapagem ou frenagem ou arrastamento de pneu, também está lá no artigo 175. Perceba que é fácil você saber que está no artigo 175 pelo código da infração, é sempre o mesmo, olha. Beleza? Sempre o mesmo código da infração. Esse código da infração é legal você saber, olha, ele tem 5 números, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esses 3 primeiros números definem o artigo do CTB. Beleza? E esse quarto e quinto número vai definir a conduta dentro do artigo. A conduta dentro do artigo. É legal você ver que esses 3 primeiros números, quando são iguais, você só pode ter um auto de infração. Beleza? Um auto de infração referente àquele artigo. Ou seja, você não pode ser autuado 2 vezes no mesmo artigo, 2 vezes no mesmo inciso. Porque o código de infração vai dar o mesmo. Ah, Leandro, onde está escrito isso? Portaria 59 de 2017 do Denatran. Beleza? Tranquilo? Usando o telefone celular, tá sem atenção, artigo 252. Bem, é obrigado a descrever a situação no campo observação. Então perceba que é mais um caso de campo observação obrigatória. Está sem atenção porque ela estava lendo na direção, estava com o jornalzinho, né? Estava olhando para os lados. Não, quem dirige tem que olhar para frente, né? Conversando com o passageiro dirigindo. E aí, gata, o que a gente vai fazer mais tarde? Infração, entendemos? Tem que ir olhando para frente. E aí, gata, o que a gente vai fazer mais tarde? Entendemos? É esse o procedimento. Não precisa fazer cara de sedutor. E aí, gata, o que a gente vai fazer mais tarde? Não. E aí, gata, o que a gente vai fazer mais tarde? Entendemos? Assim, procurando objetos no interior do veículo, ou seja, é aquele cara louco, né, que vai se desconcentrar, fumando, né? Fumando. Mestre, mas fumando não seria com uma das mãos? Não. Essa infração aqui é da caipora, né? Caipora é aquele cara que bota o cigarro na boca, pega o volante e fica. É a infração da caipora. Entendemos? E você tem a porta, quando não está bem fechada, é infração de trânsito, porque ela pode abrir a qualquer momento. Artigo 169. E você, está pensando em se aprofundar na legislação de trânsito? Se for para concurso público, o site é Concursos com Trânsito. E se você quer virar o especialista do trânsito, o site é LM Cursos de Trânsito. Vem para cá, um abraço.